Com que idade que eu comecei a ler? 4. As pessoas super dotadas são assim. Ela foi pra escola com 4. Eu aprendi a ler com 4 sem ir pra escola. Posso. Oi, gente! Eu sou a Cíntia Pereira. Eu sou a Cíntia Cano do Sul. Somos as Cíntias do Faltou Pitaco. O nosso papo de hoje é sobre a idade certa da criança aprender a ler e escrever. Nós resolvemos trazer esse assunto aqui hoje porque nós temos um blog, que é o mesmo nome do canal, né? O Faltou Pitaco. E nós fizemos um artigo lá e é o artigo mais acessado do blog, né? É o artigo que as pessoas mais procuram esse assunto. Então a gente resolveu trazer aqui para o canal. E como a Cíntia Pereira é psicopedagoga, então ela vai saber falar mais também sobre esse assunto, né? Eu vou falar como experiência de mãe mesmo. Esse assunto é muito polêmico. De qual idade certa que a criança deve começar a ler e escrever. Porque até alguns anos, né, as crianças iam para a escola a partir dos 6 anos, 6, 7 anos de idade, no pré-escolar. Né? Essa coisa da escola infantil, ela não era muito comum. Tinha às vezes um jardim, né, 4, 5 anos, mas era bem pouco comum, mas era nas capitais. Era 6, há bem mais tempo atrás, né, bom, na minha época, por exemplo, era por 7. Era a primeira série por 7. E às vezes tinha o pré-escolar com 6 e o 7 era obrigatório. Mas o obrigatório mesmo era a partir de 7. Então, a partir do momento em que veio a escolinha mesmo infantil, né, que com 3, 4 anos já estão num ritmo de escola, já não é mais berçário, não é apenas para cuidar, foi colocada essa questão da parte pedagógica, de ser importante ou não, das crianças vão ler ou não vão ler, né, nessa fase da escola. Isso é uma coisa que tem preocupado muito os pais. Porque o que acontece, gente? Na verdade, a partir dos 2 anos de idade, uma criança ela já tem capacidade, algum desenvolvimento para ter capacidade para, se for estimulada, aprender a ler. Não significa que as crianças com 2 anos são capazes de ler. Porque a partir de até 2 anos ela não tem capacidade nenhuma, condição nenhuma, e a partir dos 2 anos ela amadurece de formas que ela já tem, a partir do estímulo, condições de algumas delas, algumas poucas crianças de 2 anos, conseguirem ler. Então você vai encontrar crianças que às vezes com 2, 3 anos já está lendo mesmo e tal. É possível? É, sim. Mas não é o comum. Normalmente as escolas mesmo elas costumam introduzir mesmo a parte pedagógica, de introdução de letras, fazendo relação com o nome próprio das crianças ou alguns objetos ali de costume, vovô, papai, na mesa, um coleguinha, a partir de 3 anos de idade. E depende muito do estímulo, para você se estimular ou não depende do estímulo? Não, é claro, para qualquer coisa, o ser humano em si, a partir do estímulo, quanto menor, vai ser melhor para a criança desenvolver essa habilidade. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, com 3 ou 4 anos, a escola já coloca conteúdo de modo que vá realmente ir na parte pedagógica de alfabetização. Começa com as letras, a união de letras, de sílabas, enfim, né, para formar a mesma leitura. Então, o que acontece? Na educação infantil, muitas crianças saem lendo. Com 4 ou 5 anos, você vai se deparar com crianças que leem mesmo, leem fluentemente. E que quando chega no ensino fundamental, aos 6 anos de idade, ela já é capaz de começar a deslanchar na escrita e na leitura dos livros didáticos, das atividades, sem a ajuda da professora. Isso é comum. Só que não é a maioria. O que eu quero deixar claro aqui, gente, eu estou fazendo um apelo mesmo, porque tem muita mãe reclamando que crianças de 6 e 7 anos ainda não estão lendo. Não é que não estão lendo nada, elas estão ainda silabando, né? Essa coisa que você começa a ler. A menina foi pra casa. Aí fala, a menina. Tá lendo, né? Mas não tem fluência. Mas ela conseguiu entender o som das letras, a união das sílabas, mas ela ainda não tem fluência nisso. Isso não é um problema, sabe? Então, assim, fiquem calmos, pais, porque não é um problema a criança menor de 6 anos de idade não saber ler. Se ela foi apresentada as letras, as sílabas, os sons, ela vai conseguir, ficou gravado alguma coisa na cabeça dela. Mas a leitura mesmo, que é muito mais do que conhecimento de letras, não tem problema se ela não acontecer na educação infantil, sabe? Isso não vai ser um problema na vida dela. Ela pode não ter maturidade, porque aí que tá, a alfabetização, você está perguntando do estímulo. O estímulo ele é muito importante, só que o estímulo não é mostrar a letra, que as pessoas acham que é. E hoje as escolas... Eu pensei também, além de mostrar letras, por exemplo, brinquedos pedagógicos, brincar de escolinha, alguma coisa assim, isso aí é estímulo, É estímulo, é um tipo de estímulo. E esses estímulos são muito mais válidos para a leitura do que a própria escrita, ensinar a criança mesmo a pegar um lápis e fazer a letra ou ler a letra, muito mais.
Por quê? Porque para que a leitura se desenvolva, é preciso algumas habilidades que estão sendo deixadas de lado nas crianças. Por exemplo, a criatividade ela é super importante para a habilidade da leitura. E as pessoas acham que a criança não precisa ser estimulada nisso se ela estiver dentro da escola. Aí você esquece de, em casa mesmo, contar história para ela, brincar de faz de conta, deixar ela reproduzir coisas que ela vê no cotidiano. Hoje em dia os brinquedos eles já estão vindo muito prontos também, né? A criança já chega... Porque antes tinha muito brinquedinho que a criança mesmo pegar vai um potinho, vou fazer uma panelinha, vou pegar uma caixa e vou fazer uma de imaginar mesmo, só de imaginar. Brincar de terra, a criança brincava muito de terra, né? E hoje os brinquedos já vêm muito prontos, só para ela assistir aquilo ali, né? E isso acaba bloqueando a criatividade, né? Então colorir, pintar, massinha, isso tudo tem a ver com o estímulo da parte do cérebro que vai ser capaz de estimular a parte da leitura e da escrita. E as pessoas acham que não. Então, se a criança, ela com menos de 6 anos de idade, ela conseguiu adquirir a leitura, beleza. Mas se o seu filho foi um dos que não conseguiu, pode ir lá na sala e perguntar se a maioria conseguiu, ou se é só o seu filho mesmo que não está conseguindo. Porque de repente, pode até ter muitos que conseguiram, mas pode ter muitos também que não conseguiram, que estão na mesma faixa e fica parecendo que só o seu é que não é capaz. Né? E aí cria um desespero na cabeça dos pais e vai atrás de profissionais achando que é um problema, uma deficiência que o filho tem, e nem é. A criança precisa mesmo aprender antes dos 6 anos de idade? Bom, na verdade é o seguinte, se a criança conseguiu aprender a ler e escrever antes dos 6 anos, ela vai precisar da leitura e da escrita. Então, ótimo, que bom, ela já venceu essa etapa. É uma coisa que ela vai ter que aprender, e se ela já aprendeu, perfeito, ótimo, maravilhoso. Não há nenhum prejuízo em ela ter aprendido antes dos 6 anos. Você que tem uma criança de 4, 5 anos que já sabe ler e escrever, você tem coragem de deixar ele ir para uma farmácia e falar, toma aqui a receita, vai lá na farmácia e compra lá, olha a bula do remédio lá, ele vem cá e me dá porque eu tô doente, e aí você vai ministrar o remédio pra mim. Você teria condições de deixar seu filho de 4, 5 anos fazer isso? Ou então deixar seu filho no supermercado pra fazer compra, né? Escolher um produto lá, sobre a bula, né? De ler um rótulo. Eu acredito que você não deixaria, a resposta seria negativa nos dois casos. Por quê? Eu vou deixar uma criança tão pequena aí lá comprar um remédio, que é uma coisa perigosa ali no supermercado. Por quê, gente? A leitura escrita para criança com menos de 6 anos, como eu disse, é bom que ela já saiba. Se ela já conseguiu, bem perfeito, ela já venceu uma etapa. Porém, o uso da escrita e da leitura na vida de uma criança menor de 6 anos, né? Não é necessário, porque a utilização disso vai exigir uma maturidade que elas ainda não têm. Então, por exemplo, por que a criança pequena não pode ler a bula de um remédio e ministrar para alguém? Porque é mais do que ler o que está escrito na bula. Talvez ela vai ter que saber fazer conversão das gotas para o peso, ou então, em que caso que é indicado, ela não sabe ainda o que significa aquelas palavras. Muita palavra é dor de cabeça. A criança não sabe, então tem coisas valor que não nutricional de rótulos, por exemplo, né? Então a criança ainda não é capaz, não é porque ela não lê, ela leu, mas ela não entendeu a informação porque ela não tem maturidade, né? No mundo dela, no universo dela. Não tem maturidade para né? Então a criança, gente, antes de vocês se preocuparem que a criança leia e escreva, é muito importante que essa criança seja exposta a uma atividade de mundo que muitas vezes é negado para essas crianças. Então, gente, o que a gente tem que deixar claro é que a criança não tem nenhum prejuízo se ela aprender a ler e escrever, mas ela não tem utilidade prática na vida de uma criança. Então, pais que estão com um menino de 6, 7 anos que está desenvolvendo uma leitura, mas que ainda não lê fluente, não se desesperem. Ela não vai fazer nada com aquilo ainda. Você sempre vai estar do lado dela, sempre vai ter um adulto que está, de alguma forma, orientando a criança o que fazer. Se ela não lê nada ainda, ela ainda assim vai lidar bem no mundo dela, porque você vai sempre levá-la até os locais. Você vai levar ela num restaurante, é você que vai pegar a comida, você que vai pagar. Né? Ela vai escolher o que ela vê. Ela não vai precisar de ler nada, ela vai ler um cardápio para decidir. Então tem que respeitar o tempo da criança, né? É isso mesmo. A criança, à medida que ela vai tendo interesse pela leitura, ela vai naturalmente lendo as coisas ou perguntando para você o que está ali. Por exemplo, gente, se você tem uma criança que ela está lendo aos 6, 7 anos de idade, mas ainda silabando, né? Tá com aquela fluência toda. É importante saber, mandar ela ler cada vez mais, né? Só que se você simplesmente pegar uma criança e falar assim, menino, você não está lendo, a pessoa está reclamando que você não está indo bem na escola. E todo dia você coloca um texto gigante para o menino ler e fala, leia, ele vai tomar ódio daquilo. Ele não vai dar conta. Não vai ser prazeroso, não né? vai ser prazeroso. Então, a escola, em geral, ela tem que ser prazerosa para a criança. Gente, o mundo ele é muito chato, mas enquanto a criança ainda é criança, precisa ser lúdico, precisa ser gostoso, porque a vida real ela só vem depois. Então, quando você tiver maior, né, passado do ensino fundamental 2 em diante, não adianta, vai vir conta chata de matemática grande, vai vir coisa difícil, vai vir decoreba, vai. Mas ele já tem uma idade, né, uma maturidade para aquilo. Inclusive, vai entender para que isso vai servir, né, de que ele tem que ter responsabilidade para estudar para as provas, uma necessidade uma já, série de questões. Mas a criança pequena não. Então, enquanto, olha, eu não li até ontem, minha vida está vindo
muito bem. Por que eu sou obrigada a ler agora? Não faz sentido para ele. Agora, a partir do momento que ele conseguiu ler, e aí ele viu um jogo, por exemplo, ganhou um brinquedo, sei lá, e ele viu alguma coisa que interessou ele vai querer ler aquilo ali. Aí ele vai te perguntar, isso aqui é isso mesmo? Ou então, nas tecnologias que tem hoje, ele vai querer procurar um filme, um desenho, né, no YouTube, ou no Netflix, ou alguma coisa Ele vai precisar ler e ele vai querer né? procurar ou ler, né? Ele vai digitar ou ler. Ou seja, essas coisas vão criando na criança um desejo de ler ou de conseguir escrever, né? Para identificar os códigos, porque ela serve pra gente assim, né? A leitura escrita serve pra gente para se comunicar. Não para você saber com simples conhecimento, não é assim. Ela tem uma utilidade muito prática na vida social. E à medida que a criança vai deixando de ser criança, ou deixando de ser uma criança tão pequena, ela vai tendo também utilidade de usar esses símbolos, né? Então, a criança precisa ser respeitada no momento dela. A atenção é, se a criança tiver com 6 anos, 7 anos, ela nem reconhecer os símbolos, pode ter algum problema sério. Déficit de aprendizagem, alguma coisa assim. Então aí é sim fato para você já colocar a sua atenção e procurar até um profissional, né? Um neurologista, um pediatra, um fonoaudiólogo, um psicólogo, uma psicopedagoga, ou seja, uma pessoa que possa te orientar se o seu filho realmente está numa fase correta, né? Normalmente, até na educação infantil mesmo, eles já conseguem verificar que a criança está destoando nesse sentido das demais, né? Então, se ela chega até uma idade que hoje, pela legislação, até 8 anos a criança tem que estar concluindo o aprendizado da leitura e da alfabetização geral, né? Que é a leitura escrita. Até 8 anos. Então, se com 8 anos ela já estiver concluindo a leitura, finalizando, né? Aquilo estiver consolidando na cabeça dela, ainda está na idade certa, né? A partir daí já começa a ficar um atraso. Porque, inclusive, a maturidade dela já se deu. Então, ela não pode passar com 9, com 10 anos sem saber que ela vai ter uma dificuldade muito grande lá na frente. Porque já é uma perda do período escolar mesmo, sabe? Isso vai causar uma deficiência lá no déficit que ela ficou do aprendizado. Mas até então, gente, com 6 anos, ainda mais quando muda da educação infantil para o ensino fundamental, né? Quer dizer, eu saí da tiazinha, da escolinha pequenininha, normalmente, com poucos alunos na sala, aí você vai, às vezes, para uma escola grande, né? Até o comportamento, né, dos professores, essa coisa muda também, né? Muda muito. Então a gente precisa ter a noção de que quando a criança ela muda o meio, isso vai influenciar no aprendizado dela, ela pode ter bloqueios com isso. E que se ela estava indo bem na educação infantil, mas mudou o ambiente, ela pode ter um pequeno atraso, e vai ter que recomeçar. Às vezes a professora do primeiro ano, ela já não é tão docinho quanto a professora. E aí a criança tem medo daquilo, ela fica meio bloqueada. Vou contar uma experiência comigo, que aconteceu com meu filho. Ele estava indo muito bem na educação infantil, mas aí ele passou para o primeiro ano, pegou uma professora que ela era muito boa, mas eles dois não tiveram empatia, não tiveram afinidade nenhuma. Acontece. E aí ele desaprendeu muita coisa que ele sabia. E eu fiquei chocada com aquilo, porque ele já sabia, né? Como assim o menino retroagiu? E ele retroagiu. E aí eu peguei firme, ele venceu o primeiro ano com bastante dificuldade de relacionamento com a professora. No segundo ano ele foi bem, ele melhorou, ele recuperou fases que ele tinha perdido no primeiro ano. E hoje ele está no terceiro já consolidando, eu posso considerar que hoje ele lê, escreve, está precisando melhorar, mas está consolidando, está na idade certa. E outra coisa que a gente deve levar em consideração, a idade da criança, o mês que ela completa o aniversário. O meu filho faz aniversário em março, ou seja, ele inicia o ano escolar, que normalmente é em fevereiro, com uma idade, com um ano de atraso em relação a alguns colegas. Então vamos supor, ele entrou na escola esse ano, por exemplo, ele começou o ano com 7 anos de idade. A maioria das crianças do já entrou com 8. E até o meio do ano elas vão fazer 9, sabe? E por quê? Porque tem aquela idade que o governo propõe para matrícula, né? Então até julho, e esse ano era até abril, né? Até abril pode entrar na escola, né? Pode matricular na escola. A partir daí só no ano seguinte. Então algumas crianças ficam uma defasagem de meses e algumas entram muito cedo. Então no caso do meu filho eu percebi nitidamente que a maturidade dele muda completamente quando vai chegando outubro. Sabe? Então, por quê? Porque é isso mesmo, ele era uma criança ainda abaixo da idade, a idade cronológica dos colegas. Então ele não acompanha a turma. Aí quando tá acabando o ano, faz assim, eu falo, gente, mas esse menino até ontem não sabia isso, o menino agora começou a aprender. Não é de uma hora para outra, porque a maturidade aconteceu. Né? A parte física do corpo amadureceu, do cérebro amadureceu, e ele enquanto experiências também. Né? Ele era uma criança novinha para aquela idade. Então também leva em consideração a idade do filho de vocês, se ele faz aniversário mais no início do ano, se ele faz aniversário mais no final, porque ele pode estar muito à frente dos outros porque ele entrou com essa defasagem. Poxa, ele faz em agosto do aniversário, aí só vai entrar no ano seguinte, mas ele já entra tudo. Foi meu caso, né? Eu faço outubro aí. Não, eu faço outubro, eu já cheguei atrasada.
Um atraso, né, que a gente está dizendo aqui, no sentido que já tem a idade. Já tem a idade. E dentro do ano corrente você ainda vai completar a idade do Isso. próximo ano. É. Isso tem muita influência na criança, no aprendizado da criança. Então, assim, estimulem os filhos de vocês, gente, preocupem-se com enquanto educação infantil, até 6 anos de idade, até antes de 6 anos, até os 5 na verdade, com brincadeiras, com o lúdico, com história, comprem livro para o filho de vocês, gibi, leia com ele, se ele já aprender na escola e teve interesse. Se eles não tiverem interesse, não adianta. Vai ter criança que quer que você conte a história para ela e vai ter criança que quer ler junto, quer saber o que está escrito. Né? E aí aproveite cada interesse desse tipo e não deixe de contar a história não. Joguinhos de tabuleiro mesmo que vem com as regras, né? Às vezes o jogo é fácil, de modo fácil mesmo, mas que vem com aquela regra, mesmo pequenininha, mas ele vai interessar em aprender a ler aquilo ali para jogar o joguinho, né? E os jogos, inclusive, sem ler, mesmo que eles não leiam ainda. A própria regra do jogo faz com que eles se disciplinem a seguir um conjunto de regras que também facilita na aquisição da leitura e escrita. E a parte que está ficando da coordenação motora grossa e da coordenação motora fina também está sendo deixada de lado. Crianças de apartamento, que hoje em dia a vida é muito corrida, por motivos diversos, as crianças não estão mais podendo correr, elas não pulam, elas não caem, elas não rodam, né, elas não correm, sobem árvores, ficam com os músculos enfraquecidos mesmo, elas não têm conhecimento de consciência corporal, sabe? Elas não conseguem entender se elas são capazes, se elas não são, desequilibram com facilidade. E esse próprio equilíbrio ele também mantém um foco de concentração, sabe? Então, brinca com os filhos, pular corda, correr, pular, amarelinha, enfim. E a parte dos jogos que você falou que é a coordenação motora fina, porque tem muita coisa que é de pegar, que é de encaixar, né, que é de coloricos e tal. E a parte mesmo da memorização, que a maioria dos jogos é para isso. Né? Então, essa estimulação é muito mais importante do que realmente a criança ter aprendido a ler ou a escrever. E provavelmente, se ela teve isso durante a primeira infância, quando chegar na idade do ensino fundamental, ela provavelmente vai deslanchar na leitura e na escrita. Bom, gente, então essas foram algumas dicas, algumas orientações para os pais não se preocuparem tanto, né? Fiquem atentos aos filhos, sim, mas evitem o estresse da preocupação desnecessária, porque a criança ela vai aprender, se ela tiver tudo no tempo dela, ela vai aprender. Okay? Se vocês têm alguma coisa para falar pra gente sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Gostou desse assunto? Dê um like, compartilhe com seus amigos. Compartilhe com aquela amiga que está com algum problema aí, com a criança, que está com dúvida, né? Se a criança não sabe ler ainda. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Você acha que eu fico assim? Não dá certo eu ficar assim com você. Eu tô assim. Tem que conversar com as pessoas normal. Tem que conversar com as pessoas. Não tô conversando com vocês. Agora